para falar a respeito deste assunto, que sem sombra de dúvidas é o assunto no mundo inteiro. Recebo com muito prazer mais uma vez aqui na tribuna a Ana Patrícia, secretária de saúde do município. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos que estão me ouvindo. Quero pedir aqui licença para tirar a máscara, né? E mais uma vez nós estamos aqui para trazer informação para a população, né? Em março de 2020 a gente vem nessa luta no estado no combate à pandemia, né? Os municípios de forma generalizada se uniram nesse sentido de evitar o máximo de perdas possíveis que a gente poderia ter no nosso estado, né? Então, assim, nós ultrapassamos hoje mais de 10 mil mortos no estado do Ceará. Certo. Nós estamos hoje no município com 21 óbitos, né? Estamos com 2 óbitos sob investigação ainda, né? Para determinar se foi morte por Covid ou não, né? Certo. Então a gente pode chegar a um número alarmante de 23 óbitos no município antes de um ano, né? Então, assim, existe uma preocupação da Secretaria de Saúde em relação à continuidade da pandemia, né? A gente vê, nós já estamos lá na Secretaria de Saúde percebendo o impacto, né, que as festividades do final do ano nos trouxe, né? Eu tenho uma notícia não muito agradável para passar para os ouvintes, para o pessoal aí das redes sociais. Ontem, infelizmente, nós tivemos confirmado o primeiro caso de reinfecção no município. Sim. Né? O que significa o caso de reinfecção? Uma paciente nova, ela deve ter entre seus 23 a 25 anos. Certo. Né? Ela teve Covid em maio, né? Foi diagnosticada com Covid em maio, fez o SWAB, no qual foi detectado, e agora no início de janeiro ela voltou a apresentar os sintomas. Foi feita a coleta do SWAB dia 13, e em tempo oportuno ontem o estado nos mandou o resultado do SWAB dela e confirmou que essa paciente ela está de novo infectada pelo coronavírus. Então, assim, a gente sabe que ainda tem muitos estudos divergentes em relação a esse período de imunidade que o paciente tem. Né? Tem estudos que mostram que o período de reinfecção pode ser 6 meses, o período de reinfecção pode ser 3, pode ser 4. Na verdade, ainda está muito disperso essa questão desses estudos. Até por conta do comportamento do vírus em cada região do planeta, né? Então, assim, temos sim um caso de reinfecção, isso é muito preocupante. Porque as pessoas, elas relaxaram, nós relaxamos, nós como cidadãos, né? A gente relaxou em relação à questão da prevenção. Certo. Né? Então, assim, ontem, quando a equipe recebeu o resultado do LACEN, a gente ficou muito preocupado, porque a imunidade coletiva que a gente adquiriu durante o período da pandemia, o período mais crítico que aqui no município foi julho e agosto, essa imunidade coletiva ela está se desfazendo. Certo. Né? Então tivemos sim aí vou deixar aqui o alerta para a população continuar com os cuidados, continuar com a higienização, com o uso de máscara, porque temos já um caso de reinfecção confirmado no município de Varjota. É uma notícia que, sem sombra de dúvidas, preocupa. Patrícia, vamos falar sobre a vacina que, enfim, está em solo varjotense. A população, evidentemente, está aí tentando de todas as formas entender como é que vai se dar a vacina ou a campanha de vacinação. Eu gostaria que você explicasse para a população quem são as primeiras pessoas que vão receber as doses de vacina. Pronto, Hélio. A vacina, a gente segue o protocolo do Ministério da Saúde, né, através do Plano Nacional de Vacinação da Covid, como acontece no período da H1N1, né? Então a gente trabalha o nosso plano municipal em cima do plano estadual, em cima do plano federal, né, do Ministério. A gente não pode fugir muito disso, porque a gente depende dessas 2 esferas para a vacina chegar aqui, né? Então, assim, o plano nacional, ele determina esse período de vacinação em 4 fases. Certo. Né? Como as coisas aconteceram de forma muito rápida, né? Sexta foi aprovado, hoje, né, na verdade, teve esse processo de sexta até domingo dessa aprovação
da Anvisa, né? O governador do estado, ele assim que de imediato ele se deslocou ao estado de São Paulo para estar recebendo. A gente recebeu ontem as vacinas, né, em solo cearense por volta das 17, 18 horas. E a gente teve notícia de que as vacinas estavam em Sobral para a distribuição dos 24 municípios da região ontem à noite ainda, né? Certo. Então, o primeiro município a receber foi o município de Sobral, pela logística, por ser na cidade, né? Pela quantidade de doses também. E hoje de manhã a gente teve, né, as coordenadoras que estão à frente desse processo de recebimento das doses estiveram em Sobral, fizeram o recebimento dessas doses e trouxeram para o município, né? Então, assim, como ela foi dividida em etapas nesse primeiro momento, o grupo prioritário são os profissionais da saúde e os idosos de 75 anos para mais. Certo. Vamos ter então, vamos lá. Aquelas pessoas que trabalham no hospital, nos postos de saúde, né? E afora essas pessoas, cidadãos que tenham 75 anos de idade, seria Pronto, isso? A princípio, devido à logística, a falta das doses que a Índia ficou de mandar para o Brasil, que quebrou essa logística aí de quase 2 milhões de doses, a gente hoje detém somente das doses do Butantan, né, como foi falado. Então, são uma média aí de 6 milhões de doses para mais de 5 mil municípios. Então, certo. O que é que foi feito? Foi feito uma divisão igualitária, em termos populacional, obviamente, para os municípios. Então, a princípio, hoje, o que é que eu tenho na Vajota? Eu tenho 108 doses de vacina da Coronavac, que corresponde a 34% das doses para os profissionais da saúde. Certo. Hoje, o governo do estado, pelo Ministério da Saúde, eu tenho que vacinar 318 profissionais de saúde, os profissionais que estão cadastrados, tudo bonitinho. Então, nesse caso, você recebeu 108, faltam 200 doses ainda para quem está na linha de frente, é isso? Isso, 210 por aí. Porque, assim, campanha de vacinação, a gente trabalha com estimativa, com meta. Certo. 318 doses. A vacinação, ela não é compulsória, então eu me vacino se eu quiser. Certo. Então, dessas 312, eu tenho uma meta a se bater. Então, dessa meta, né, o governo do estado mandou 34%. Né? Certo. Aí a gente segue algumas recomendações. Qual é a prioridade hoje? Não quer dizer que os profissionais não vão se vacinar. Todos os profissionais da rede pública vão se vacinar. Me permita aqui só, por gentileza, quando você falou que nós tivemos um caso de reinfecção aqui em Vajota, ou melhor, estamos tendo um caso de reinfecção em Vajota, a pergunta que não quer calar é: e diante disso, a Secretaria de Saúde do Estado, sabendo que nós temos um caso de reinfecção, não pode ser agilizado aí um número maior de doses aqui para o município? Não, porque assim, a gente trabalha com metas, como eu falei. Então, assim, hoje mesmo a gente tem, para a primeira dose, uma média desse primeiro grupo, que é os idosos acima de 75 anos para cima e os profissionais. Certo. Então, nessa primeira fase, o meu objetivo, a meta do município é vacinar uma média de 1.300 pessoas. Né? Certo, que certo. É o público-alvo. Só que, devido à logística e de como tudo aconteceu muito rápido, nem o Instituto Butantan consegue enviar 100% das doses para os estados. Então, foi feito o rateio populacionalmente, né, proporcional à população. Patrícia, mas Cariré recebeu 200 doses, porque lá o quantitativo de pessoas são maiores. Sobral recebeu 2.500 doses, porque o quantitativo de profissional e dessa população ela é maior. Então, a princípio, hoje, eu tenho 108 doses para iniciar a vacinação dos meus profissionais. Certo. Todos os profissionais da saúde, eles irão ser imunizados. Certo, né? Agora sim, a gente escolhe alguns critérios, né? Então, assim, a gente vai começar vacinando os profissionais do hospital que estão na linha de frente. Uhum. Então, eu vou começar pelo médico, eu vou começar pelo enfermeiro, eu vou começar pelo técnico, eu vou começar pelos profissionais que estão no centro Covid, que trata diretamente com o manejo desses pacientes. Depois a gente vai para os vacinadores, que são aquelas pessoas que, quando tem campanha de imunização, eles estão lá nos postos, né? Porque por eles terem que vacinar outras pessoas, eles também estão na linha de frente.
E assim sucessivamente. O objetivo da gente é até, no máximo, assim, estourando, segunda-feira a gente já ter utilizado as 108 doses, né? A gente tem que ver questão de logística, a gente tem que ver questão de transporte, eu tenho que ver a viabilidade, né? Porque assim, a gente tem unidade básica na Vila Nayara, a gente tem no Olho d'Água, a gente tem no Croatá, então também a gente tem que trabalhar com o máximo de segurança. Eu não posso me dar o luxo de perder uma dose, porque existem profissionais com pressa, né? Então, assim, eu peço até aqui a colaboração dos meus profissionais da saúde, dos profissionais que colaboram com a gente, que tenha paciência, porque todo mundo vai ser vacinado. Certo, agora deixa eu só te perguntar. Que horas está marcado para a primeira dose aqui em Varjota e que dia? Vai ser hoje, já que amanhã nós temos o calendário oficial do governo do estado do Ceará, dando conta que a vacina começa em todo o estado amanhã? Pronto, a gente vai seguir o calendário do estado. Amanhã a gente vai fazer o primeiro momento, a dose 1 que a gente fala, né, o paciente 1, no hospital, né? Então, nós fizemos um trabalho dentro da Secretaria de Saúde de programação mesmo, no sentido de, como eu estou falando, até segunda-feira eu já quero ter utilizado essas 108 doses, ter vacinado esses 108 profissionais. Então amanhã a gente começa a partir das 8 horas, porque a gente vai esperar os profissionais que estão entrando no plantão, receber a troca, fazer a visita dos pacientes, para a gente começar a imunizar esses profissionais. É claro que nesse momento muitas fake news são colocadas. E aí, para não pairar nenhuma dúvida, eu gostaria de perguntar a você. Alguns pontos que a gente tem que falar com relação a essa questão é que já surgiram algumas fake news dando conta de que as vacinas estavam sendo trazidas em uma caixa de papelão. E eu gostaria de perguntar a você o seguinte: essa caixa de papelão existiu, existe, e se existe, o que estava sendo transportado na caixa de papelão? Primeiro, assim, eu quero deixar bem claro que a gente trabalha com muita responsabilidade, né? Quem está ali dentro da Secretaria de Saúde está dando suor mesmo, né? Ontem nós tínhamos que entregar a contento a questão do Plano Municipal de Saúde. Nós tínhamos que ver a logística de transporte, nós tínhamos que esperar a sinalização do governo do estado para o horário, né, de recolhimento dessas vacinas, dessas doses lá na Regional de Saúde de Sobral. E o que mais como eu falei naquela minha primeira entrevista, hoje a gente tem uma segunda pandemia que é a fake news. Né? Certo. Então, o que me entristece muito em relação a essas coisas é a disseminação muito rápida e a falta de responsabilidade das pessoas que disseminam esse tipo de informação. Falta de respeito também, né? Realmente existe uma caixa de papelão no qual eu seguro, acho que na cobertura aí mas são seringas, né? Então, assim, as seringas que serão aplicadas, né? Eu acho que a população toda acompanhou na última semana todos os governadores se mobilizando em relação à compra de material, porque existia muita preocupação, vai ter a vacina, mas não vai ter a seringa. Então o governador Camilo Santana se mobilizou na última semana, foi noticiado em todos os cantos. O prefeito Ivo aqui de Sobral também fez, né, uma compra considerável de insumos, e o que realmente tinha na caixa não era a vacina, gente. A gente também não é tão irresponsável e amador a ponto de cometer uma falha tão grotesca. Então, o que tem dentro dessas caixas de papelão são seringas e agulhas para começar a vacinação, porque foi uma contrapartida do estado de fornecer para os municípios esses insumos. Você falou com relação à questão da vacina começar amanhã. Que horas e aonde o primeiro paciente vai ser vacinado? Amanhã, às 8 horas da manhã, no Hospital Municipal. No Hospital Municipal. A nossa equipe vai fazer a cobertura através da reportagem do nosso companheiro Diego Bino, né, que inclusive vai estar com o Instagram o Vajotense, né, para a população acompanhar. Inclusive, hoje foi feita a cobertura na chegada da vacina e você pode acompanhar no Instagram o Vajotense. Lembra você que você está acompanhando essa transmissão pelo site oficial da Prefeitura Municipal, né? As redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Varjota, inclusive essa entrevista que nós estamos fazendo agora está sendo ao vivo.
Patrícia, vamos aqui falar. A primeira fase você já citou. Pronto, só para complementação da primeira fase, após essas doses, as 108 doses que chegaram, a gente vai receber as doses, que a gente ainda não sabe o dia exato, que a gente depende da logística do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, das doses para iniciar a campanha com os idosos, acima de 75 anos, né? Então, assim, a princípio, qual é a preocupação? Vacinar os profissionais que vão estar na linha de frente para receber esses pacientes. Então, a gente está esperando até o final da semana uma nota técnica, algum informe do Governo do Estado em relação da Secretaria Estadual de Saúde em relação às doses, a continuidade das doses desse momento da primeira fase. Certo. Para a segunda fase, você tem uma expectativa de que o município possa receber quantas doses de vacina? Assim, a gente tem toda uma população, através do trabalho dos agentes comunitários de saúde, cadastrado, né? Então, a estimativa para essa segunda fase, em relação ao segundo grupo, o segundo grupo qual é? É de 60 a 74 anos, né? Então, a gente tem uma estimativa aí de 2.000 doses, né? Então a gente tem aí já para a segunda fase esse público-alvo. Já para a terceira fase, e aí a gente ainda não sabe as datas, que isso fique claro, não sou eu como secretária, não é o prefeito, não é a gente que determina as datas, né? Estima-se que até final de julho todas as 4 fases estejam completas, né? Então, assim, Patrícia, eu tenho data hoje? Não, eu não tenho. Eu sei que qual é o meu público-alvo e qual é a minha estimativa de doses. Para a minha terceira fase, eu vou ter todos os pacientes com comorbidade. O que seria isso? O paciente hipertenso, o paciente com problema renais, o paciente com problema asmático, o diabético, o deficiente, né? Então, o transplantado. Então, esse público-alvo, independente da idade, certo, ele vai ser contemplado, né? E a minha quarta fase, que é o que para a gente finalizar e aí depois a gente ver como é que vai ser a logística da continuidade dessa vacinação para o restante da população, entra os professores da rede privada, rede pública, tanto municipal quanto estadual, os profissionais de segurança, né, como os policiais, guarda municipais, o pessoal do judiciário, né, que entra aí a questão do fórum, das delegacias. Tem também os profissionais, os menores de idade que são privados de liberdade e os pacientes privados de liberdade, né, que são os detentos. Então, assim, existe um escalonamento desse grupo prioritário e que fique claro que não é a gente que decide, né? Não sou eu, não é o prefeito, já vem pré-determinado dentro do Plano Nacional de Imunização contra a Covid, né? Então, assim, a gente tem que respeitar. E aí, nesse momento, eu peço a ajuda da população, porque, assim, hoje eu recebi inúmeras mensagens. Patrícia, eu quero a vacina. Patrícia, ajeitou isso. Patrícia, não tem como, gente. Eu não posso, perante a minha responsabilidade sanitária, tá meio que dando um jeitinho para estar beneficiando A ou B. Não existe isso, né? Então, essas 108 doses que nós recebemos hoje será destinada 100% para os profissionais da saúde. Certo, então deixa só, para não pairar nenhuma dúvida, todos os profissionais de saúde poderão tomar a vacina ou somente os que estão na linha de frente de combate ao Covid? Não, todos os profissionais. Quais são os profissionais de saúde? É o médico, é o enfermeiro? Sim. Mas aquele auxiliar de serviços gerais que trabalha dentro do posto, aquela lavandeira que trabalha dentro do hospital, o meu vigia, o motorista que faz o deslocamento desse paciente numa transferência, esses são, independente da categoria, todos eles são profissionais de saúde. Pronto, então quer dizer, o pessoal que trabalha na limpeza lá do hospital e dos postos de saúde também estão incluídos nesse grupo, né, que estão na frente de combate. Sim, aí vou repetir de novo. A gente recebeu nesse momento 34% das doses. Ah, Patrícia, eu vou vacinar os motoristas agora? Não, a gente vai vacinar os profissionais que estão lá em contato direto com o paciente, né? Então, a gente, para otimizar essa questão dessas 68 doses, a gente fez um cronogramazinho, levando em consideração o quê? A questão
do ambiente que o profissional trabalha. Então, a princípio, nós iremos vacinar os profissionais do hospital, os técnicos, os enfermeiros e os médicos. Né? Por quê? Porque eu sei que o auxiliar de serviços gerais ele está lá na linha de frente, eu sei que o motorista também está, o vigia, a atendente, né? Mas eu quero deixar claro aqui que todos os profissionais hoje, lotados na Secretaria de Saúde, que estão sob minha responsabilidade, eles serão vacinados no tempo oportuno, porque só chegou 108 doses. Ok. Algumas pessoas estão comentando aí que a primeira pessoa a ser vacinada seria um casaco do Denox. Essa informação procede? Afinal, quem será a primeira pessoa vacinada? Pronto. Assim, a gente está organizando. Eu não sei nem de onde surgiu esse nome. Realmente, a gente foi pego com essa notícia. Mas eu reafirmo de novo. A primeira pessoa que vai ser vacinada é um profissional do hospital. Posteriormente, quando chegar as doses para os idosos de 75 anos para cima, aí nós vamos pensar na logística de quem será o nosso paciente 1 da dose 1 para esse público, né? Então, entendam, não é nenhuma pessoa que não esteja lotada na Secretaria de Saúde, que não seja profissional da linha de frente da saúde. Então, assim, Patrícia, quem é? Ainda não sei, a gente está vendo, a gente quer ver alguns critérios que alguns outros municípios estão utilizando. Mas para ser uma coisa de forma simbólica, né? Mas todos os profissionais vão receber. Certo. Agora, no caso dos agentes de endemia e agentes de saúde, esses irão receber também já nessa primeira etapa? Nessa primeira etapa, a gente vai priorizar, não que eles não sejam importantes nesse processo. Foi até ontem, estive conversando com os agentes de saúde, esclareci o máximo que eu pude, mas às vezes eu sei que pela necessidade, eu queria ser a paciente 1, quem é que não ia querer, né? Eu sou profissional da saúde, só que a gente tem que ver também os processos que a gente trabalha, né? Quais são os trâmites, né? Eu tenho a prioridade e o médico ou o ACS ou o ACE não tem. Não existe isso, nesse momento não existe quem é melhor ou quem não é. Sim, e os ACS vão receber, a gente está com 108 doses, nós vamos vacinar mediante, a gente fez um calendário dentro da Secretaria de Saúde para viabilizar a questão de horários e dias, mas sim, serão vacinados, seja nessas 108 doses, seja nas doses que chegam semana que vem, mas todos os profissionais de saúde lotados hoje na Secretaria de Saúde serão vacinados. Olha, em Crateús, a primeira pessoa a receber a vacina foi o doutor Nenzé. Ele é médico e, inclusive, foi uma pessoa que já fez uma cirurgia de uma senhora aqui em Varjota, nos ajudou em uma campanha desta emissora. E ele disse que a sensação é de se livrar da cadeia quando toma a injeção. Agora, Patrícia, a pergunta que não quer calar, evidentemente que essa pergunta poderia e deveria ser feita aos cientistas. Mas dentro do seu conhecimento, há alguma contraindicação dessa vacina? Assim, a gente ouviu muito essa questão, né, de óbitos de alguns candidatos a receber a vacina na fase de teste. Então, assim, existe o efeito adverso em algumas pessoas, como existe em outras vacinas, né? Então, quem já é acostumado, o público-alvo, os profissionais de saúde, os idosos, gestantes, que é acostumado a tomar outro tipo de imunizante, eles acabam, alguma parcela da população acaba tendo alguma reação adversa. É comum uma pessoa falar assim, eu tomei a vacina da gripe e gripei, porque tem alguma ação adversa, apresenta febre, apresenta coriza, apresenta dor no lugar da aplicação da vacina. E com a Coronavac não é diferente. Você pode apresentar uma fadiga, você pode apresentar dor de cabeça, você pode apresentar uma coriza, porque depende muito do organismo da pessoa, da imunidade. Então, assim, pode acontecer? Pode, né? Como também a gente pode tomar a vacina e não sentir nada. Certo. Com relação às grávidas, por exemplo, nós temos aí as grávidas, hipertensos, pessoas que possam ter algum tipo de problema de saúde. De que forma é que vocês pretendem detectar o problema de saúde dessa pessoa e prevenir para que ele não tenha sérios problemas? Pronto. Em relação às grávidas, foi até bom você citar esse tema,
porque existe ainda um alerta em relação às grávidas, menores de 18 anos e puérperas, né? Pessoas que estão amamentando, né? Lactantes, na verdade. Que não houve estudo em relação a esses 3 grupos. Não teve voluntários durante o período de pesquisa da vacina desse grupo. Então, está, nesse momento, recomendado que não haja vacinação para esses 3 grupos. São menores de 18 anos, as gestantes e as lactantes. Porque não existe estudo científico nenhum que comprove quais são os efeitos adversos ou quais são os benefícios. Então, a priori, esse grupo, até determinação da Anvisa, do laboratório, não serão vacinados. Me perdi na pergunta. Pronto, eu tinha feito com relação à questão dos hipertensos, pessoas que têm algum tipo de problema, né? As grávidas e os hipertensos. De que forma que sim, vocês gostariam ou poderiam detectar o problema desse? Pronto, existe, até no nosso plano municipal, a gente tem que notificar esses efeitos pós-vacinação. A gente vai orientar durante a aplicação da vacina que esses pacientes, seja profissional ou seja do outro público, se sentir qualquer coisa, né, com mais alarde, com mais, que demore mais tempo tipo, eu tenho febre, tomei a vacina, tenho febre há 5 dias. Que procure a unidade de saúde, porque nós temos que notificar esses eventos adversos, essas complicações. Então, a gente vai orientar os vacinadores, a gente vai orientar os pacientes que forem tomar a vacina, de que se houver algum evento pós-vacinação, eles procuram a unidade básica para serem notificados e informados ao Ministério da Saúde. Agora há pouco você citou que nós temos aqui um caso de reincidência, ou reinfecção. A pergunta que creio que a população deve estar se fazendo nesse momento essa pessoa vai ser vacinada ou ela vai ter prioridade para ser vacinada ou nesse primeiro momento ela não pode tomar essa vacina? Pronto, é uma pergunta que as pessoas fazem muito. Eu já tive Covid, posso vacinar? Sim, se você estiver dentro dos grupos, você vai ser vacinado. O que é que não pode acontecer? Essa pessoa, a faixa etária dela não é prioritária agora, nesse momento. E ela ainda está numa fase, apesar dela não estar mais na fase de transmissão, ela ainda não recebeu alta clínica. Então vamos supor, essa paciente ela tem 24 anos, né? É diabética e foi reinfectada. Ela vai entrar na terceira fase? Ela entra na terceira fase se ela já tiver tido alta clínica, né? Patrícia, eu sou hipertensa, eu tive 10 dias internada e posso tomar vacina porque eu já tive Covid? Pode, você pode tomar vacina sem problema nenhum. Agora sim, a gente tem que respeitar o tempo que a pessoa levou em relação à alta clínica. Se ela está no 10º dia e ainda tem sintomas, ela não recebeu a alta do médico ou do enfermeiro da unidade básica que faz acompanhamento, ela vai ficar de fora nesse momento. Certo. Samir, você não vai mais fazer a pergunta? Era essa a pergunta? Patrícia, então, nesse caso, amanhã às 8 horas da manhã, nós vamos ter a primeira pessoa vacinada e eu vou lhe fazer a pergunta aqui. Pode. Vai ser enfermeiro, técnico de enfermagem ou médico? Não, eu vou deixar o suspense só amanhã na hora que a gente vai divulgar quem é a pessoa, quanto tempo trabalha com a gente, presta serviço no município, né? Porque, como eu falei, essa primeira dose, né, é o pontapé inicial para a nossa campanha, mas a gente tem que fazer alguma coisa também para estar valorizando esses profissionais que estão aí na linha de frente, que estão há muito tempo prestando serviço para o município. Patrícia, eu quero deixar aqui os nossos microfones ao inteiro dispor para algo a mais que você tem a acrescentar à população de Varjota com relação não só a esta situação, mas outras situações, caso você queira falar hoje, senão você já está convidado a participar do nosso programa num outro dia. Hélio, eu queria agradecer, né? Eu sei que pairam muitas dúvidas nesse momento, né? Assim, a gente estava se preparando para a campanha mais para o final do mês e aí teve toda essa mobilização do governador, dos prefeitos, do Ministério da Saúde. Então, assim, dizer à população que a gente está à disposição, pedir a colaboração, que continue vigilantes em relação a isso. Patrícia, eu tomei a vacina, eu vou poder andar sem máscara? Não.
né? Você não vai poder andar sem máscara ainda, porque a pandemia ela vai continuar. Então, assim, eu quero pedir a colaboração da população para ter os cuidados mínimos, né? Andar na rua de máscara, ir ao supermercado, ir ao açougue, à farmácia e dizer que esse momento é um momento de dúvida para todo mundo, ninguém é detentor do saber nesse momento. A gente está estudando, a equipe da secretaria vem desde a semana passada trabalhando em conjunto, junto aos coordenadores, né? A gente vem estudando para melhor entender como é que vai funcionar essa rotina, essa logística da questão da vacinação do nosso município. Após essa primeira fase, vocês já vão preparar aquela questão do cadastro das pessoas que vão se vacinar? É até bom você falar o que acontece. O aplicativo que a gente anunciou do Conect SUS é um aplicativo desenvolvido pelo Ministério da Saúde. O que é que eles priorizam? Eles querem, quando você faz a vacinação, que o vacinador ele vai cadastrar no sistema, ele cadastra o seu cartão do SUS e seu nome. Então não é que a pessoa fazendo aquele cadastro, baixando o aplicativo ou não, se ela for do grupo prioritário, ela vai se vacinar, né? O aplicativo é mais para a questão de viabilizar o atendimento do paciente. Eu sou de Vajota, cheguei lá em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. E aí lá o profissional da saúde ele vai ver se aquele paciente que está dentro do servidor do Conect SUS, se ele já tomou na vacina, quais foram os medicamentos que ele já pegou no postinho, se ele for cadastrado, quais foram os atendimentos que ele já teve. Então é mais para visualizar o histórico do paciente, né? Então assim, Patrícia, eu tenho 80 anos, não sei mexer no celular. Sua vacina está garantida, independente de você ter o aplicativo ou não, você está no grupo prioritário, você está sendo visto pela Secretaria de Saúde e você vai receber a dose da sua vacina. Ok, tem uma pergunta de um ouvinte aqui no nosso programa, pois não, boa tarde. Boa tarde, Vajota está de parabéns, todos estão de parabéns, quem já vão tomar as primeiras doses aí está de parabéns, o pessoal da equipe de saúde, muito bom, a gente fica feliz, todos os vajotenses. Valeu, um abraço aí, Eli Soares. A gente tomou conhecimento, colega meu, que o Rio de Janeiro teve local que nem chegou e Vajota já chegou. Muito bom. Pronto. Que bom, né, Patrícia? A gente saber disso, né? É um esforço conjunto, né? Assim, a gente, como município, a gente não tem, as pessoas perguntam, Patrícia, por que você não compra vacina? Porque não tem para vender, é simples, né? Então, assim, a gente depende da logística do Ministério, a gente depende do esforço do Estado. E nesse momento, a gente percebe que as três esferas, apesar do governo federal ter tido um processo de dificuldade muito grande na aquisição desses imunos, a gente percebe que o governo do Estado está andando realmente junto com os municípios. E isso nos dá uma segurança muito grande. Porque como a vacina ela não tem para vender, né, não tem como a gente se disponibilizar como município uma quantidade X de recursos para compra. Então a gente acaba dependendo do Estado e é muito bom ver que o Estado está abraçando a causa e está caminhando junto com os municípios. É verdade. Mais alguma coisa, fique à vontade. Não, é só agradecer mesmo, agradecer a disponibilidade que vocês têm com a gente, dizer que eu estou à disposição na Secretaria de Saúde. Até o final do mês de fevereiro, por questões burocráticas e de reorganização dos nossos trabalhos, a gente está atendendo o público somente até 11h30 da manhã e ficando com a parte de organização mesmo burocrática no período da tarde. E dizer que eu estou à disposição quando você precisar de algum esclarecimento, quando você precisar que alguém da secretaria venha aqui falar de um tema, não necessariamente somente eu, a gente coloca a equipe toda à disposição. Beleza, então, posteriormente, nós vamos marcar para a gente falar sobre agente de saúde. Eu acho uma categoria importantíssima, tá certo? E a gente vai falar disso, tá ok? Grande abraço, muito obrigado pela participação. Gente, olha, a gente não pode negar de forma alguma que o governador Camilo Santana não tem medido esforços para que a vacina chegue ao estado do Ceará. E a gente sabe perfeitamente que existe uma briga muito grande do presidente da República com o governador de São Paulo.